Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Prestar concurso público ainda continua sendo uma excelente opção para quem sonha em ter uma carreira de sucesso. Ao contrário do que muitos pensam, é possível sim aliar a estabilidade e a boa remuneração do cargo público com o empreendedorismo e a inovação, que tem despertado interesse em tantas pessoas. E o Bruno Costa é a prova disso. Ele já foi aprovado em 3 concursos públicos e vai nos contar neste episódio como foi a sua trajetória desde os estudos até a consolidação da transformação digital na sua função. Ele é procurador no estado da Bahia, atualmente no cargo de procurador assistente junto ao núcleo de assessoramento ao procurador-chefe da Procuradoria Fiscal. É também responsável pela condução dos projetos estratégicos da Procuradoria Fiscal, especialmente voltados para estratégias de cobrança com implementação de ferramentas digitais e estabelecimento de uma cultura data-driven. Além disso, já foi procurador do estado de São Paulo e advogado da Petrobras. Vamos nessa? Bruno, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Quem estudou direito, né, provavelmente já ouviu algum professor, já chegou na sala de aula um belo dia e falou: quem aqui vai querer fazer concurso público? E quem aqui vai querer advogar, né? Essa era a pergunta clássica e esses eram, assim, né, até pouco tempo, os únicos caminhos que as pessoas vislumbravam do direito, né? Ou você ia advogar, ia ter um escritório próprio, ia juntar com outros colegas e ia ter um escritório, ou então você ia prestar concurso público. Na minha época, a maioria, assim, a imensa maioria, no começo do curso, era vai prestar concurso público. Todo mundo queria concurso público. Eu e mais uns 5 ou 6 lá que falavam, não, a gente quer advogar. E aí, ao longo do curso, essa estatística aí, essa votação, ela foi invertendo. As pessoas foram indo mais para o lado da advocacia e menos para o lado dos concursos. E você foi por esse lado do concurso público que é tão sonhado por várias pessoas. E agora a gente vê que não tem só mais esses 2 caminhos únicos no direito, né? A gente tem várias coisas para serem exploradas. A gente já abordou aqui no podcast inúmeras opções, tem para tudo quanto é tipo de gosto, de habilidade. Mas eu queria saber o que te levou, foi desde o princípio, quando você entrou na faculdade, você já que sabia que queria prestar concurso público ou não? Foi uma coisa que aos poucos você foi tendo mais interesse? Como que funcionou essa sua trajetória profissional até chegar a ser procurador do estado? Bom, Gustavo, primeiro eu quero agradecer o convite, a honra aí de participar desse podcast Direito 4.0, que certamente hoje é a maior referência no campo jurídico, na área de inovação, né? Os convidados sempre de altíssima qualidade. Então, para mim, realmente, enquanto ouvinte, agora, como entrevistado, é uma imensa honra participar aqui. Bom, minha trajetória pessoal, né, antes da profissional, realmente se deu na faculdade, quando eu estava naquele, digamos assim, 70% das pessoas, né, que pretendiam fazer concurso. Eu já sabia que iria fazer concurso desde o início da graduação, ou pelo menos ali no iniciozinho, né, da graduação, e foi reforçado realmente por alguns professores que são procuradores e sempre me atraiu a procuradoria, né, que é um misto de advocacia. A gente é advogado do Estado, nós somos advogados representantes, nosso grande cliente é o Estado, e eu advoguei um tempo, né, antes de começar a minha carreira concurseira, mas realmente eu verti realmente para a área do concurso, do poder público, né? Sou procurador do Estado da Bahia há 3 anos, fui procurador do Estado de São Paulo, de 2010 até 2018, quando eu saí, voltei para minha terra, sou da Bahia, né? Então, eu sempre quis ser procurador do Estado e hoje estou aqui, graças a Deus, nessa carreira que me abraçou e realmente sou muito feliz aqui nessa carreira. Muito legal. Então você já sabia desde o começo, né? E como que é essa jornada? Porque geralmente as pessoas, quando vão prestar concurso público, passam por um longo e tortuoso caminho de estudos, e aí vão passando as pessoas que já formaram, né, no mesmo ano, já estão com emprego, já começam a advogar, por exemplo, já tem um trabalho ali, e aí ficam essas pessoas estudando
E é um grande desafio esse momento, né? Porque ao mesmo tempo em que você, querendo ou não, tem uma comparação com as pessoas que já estão, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas você começa a comparar, poxa, já tem gente trabalhando e eu tô só estudando aqui. E pelo que eu vejo, a minha percepção, e eu tenho amigos que seguiram essa mesma jornada sua aí, que essas pessoas que têm essa tranquilidade, não, eu sei que é um tempo que eu estou dedicando aqui no começo da minha carreira para estudar bastante, para conseguir o que eu quero, e eu vou colher os frutos muito maiores lá na frente. Como que foi esse período para você ir entre estudar para passar num concurso? Foi um período mais longo? Você demorou alguns anos? Ou logo de cara você já fez o primeiro concurso, já passou? Como é que foi? O que me dera, né? Na verdade, eu acho que é o sonho de todo estudante de direito que realmente veste para a área de concurso, já sair da faculdade com aprovação debaixo do braço, né? Mas, assim, a gente sai da faculdade, a gente fica um pouco no limbo, né? Eu, no meu caso, me formei em 2006, fiquei um pouco no limbo, que foi esperando a prova da OAB, então não era nem advogado, né? E ainda era bacharel em direito, não podia advogar, não podia exercer a profissão de advogado e, ao mesmo tempo que estudava para a OAB, né? Então, prestei a prova da OAB, passei de primeira, graças a Deus, e depois advoguei por um tempo. Quando realmente decidi, não, vou verter toda a minha energia, meu tempo, meu esforço para a área pública, né? Então, eu preciso realmente, é uma jornada extenuante, desgastante, e que a gente não tem certeza de nada, né? A gente vai, entra, ingressa, mas você não tem a certeza de que vai, por mais que você se esforce, por mais que você, enfim, invista em cursos, em livros, em seu tempo, né? Você não tem a certeza de que vai realmente lograr êxito. E aí foi um ano realmente muito difícil para mim, porque eu, sem emprego, né? Não tinha uma condição financeira, assim, digamos assim, totalmente confortável, mas minha família realmente me deu uma retaguarda que foi muito importante para que eu passasse esse tempo, né? E foi um ano que eu estudei até lograr a minha primeira aprovação, que foi assim uma coisa que um concurso que eu nem pensava em prestar, que era para advogado da Petrobras. E aí eu consegui a aprovação para advogado da Petrobras, fiquei praticamente 2 anos lá, e eu acho que foi realmente assim uma trajetória que foi necessária na minha vida, porque foi lá que eu conheci minha esposa, e estamos casados aí há mais de 11 anos, então foi uma jornada que eu aprendi muito lá dentro da Petrobras, eu era advogado, mas eu já sabia que queria realmente ser procurador do Estado. Tanto que eu fui advogado da Petrobras aqui em Salvador, sou de Salvador, da Bahia, prestei concurso para procuradorias no Brasil, porque na época não tinha concurso aqui para a PGE da Bahia, e acabei passando na PGE de São Paulo, tendo ido morar lá por 8 anos, em São Paulo, Campinas, e foi lá que eu comecei realmente aí minha carreira como procurador do Estado, e também, assim, foi aí também que eu fui descobrindo um pouco mais outros flancos dentro da carreira pública, que aí a gente vai falar um pouco mais nesse campo da inovação e da tecnologia e da inteligência analítica. Ótimo. Antes da gente falar disso, como que foi esse salto entre São Paulo e Bahia? Você teve que fazer outro concurso público ou existe algum tipo de transferência? Como que funcionou isso? Não, tive que fazer outro concurso público. Eu já estava lá, havia 4 anos, aí eu tive que recomeçar, porque eu já tinha, fomos todos, né, eu, minha esposa, tinha um filho recém-nascido, e fomos em 2010 para São Paulo, Campinas, né, uma cidade maravilhosa, adoro a cidade de Campinas, um abraço aí a todos os campineiros, e moramos por lá por 8 anos, né? E voltamos, aí voltei a estudar em 2013, 2014, foi quando saiu o concurso da PG Bahia, eu falei, não, agora é o momento, né? É agora ou nunca. E aí realmente eu tive que me desdobrar aí para, enfim, exercer minhas funções e ainda estudar um pouco mais. Mas assim, foi um estudo, já foi um estudo assim muito mais dirigido, né? Diante da experiência que eu já Isso. tinha, né? Então, assim, isso facilitou muito a minha jornada aí de estudo e de aprovação também. Mas mesmo assim é uma coisa muito complicada. Querendo ou não, qualquer prova é uma pressão, principalmente para uma carreira. Você tem lá, né? Você já tinha uma carreira consolidada em São Paulo, e aí deu essa guinada aí para voltar para Bahia.
mesmo assim tem aquela pressão, aquela insegurança, aquela coisa de, tá, eu sei que eu sei, mas uma coisa é saber, a outra coisa, né? Uma coisa é prática, né? A outra coisa é passar na prova, que a gente sabe que são coisas totalmente diferentes, né? Às vezes você tem até que fazer, muitas pessoas, sei lá, fazem cursinho pra passar na OAB, pra ter um direcionamento e perder autoescola. Acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa sabe dirigir já antes e vai fazer autoescola não para aprender a dirigir efetivamente, mas para se adequar ali àquelas regras, perder os vícios, aquelas coisas que o dia a dia impõe na gente, né? Como que foi isso? Foi tranquilo para você? Na hora da prova você já sabia que estava mais seguro? Ou como que funcionou essa dinâmica aí sua para chegar no dia da prova e conseguir demonstrar todo o seu conhecimento? Não, na verdade foi uma nova configuração, tanto de planejamento quanto de estudo mesmo, e até na execução da prova, né? Óbvio, a gente já tem uma experiência, né, por conta da aprovação anterior. Não vou mentir que isso garante uma certa, digamos assim, uma certa tranquilidade para o momento da prova, né? Tipo aquele jogador que já tem experiência em Copa do Mundo e aquele que é debutante, né? É uma confiança, né? Você fica mais confiante, você sabe que você é capaz, né? Exatamente, mas assim foi tudo do zero, né? Assim, eu tive que voltar a estudar, já estava parado há um tempo. Na hora da prova bate um certo nervosismo, não pela prova em si, mas assim porque assim a única chance ou a última chance, né? Eu tinha colocado isso na cabeça que era a última chance que eu tinha de fazer um novo concurso e voltar à Bahia, né? Então isso acaba pesando um pouco, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e aqui estou, né? A experiência realmente foi importante para mim e deu tudo certo, ainda bem, e retornamos todos, né? Esse também foi outro ponto difícil, né? De fazer essa decisão. E agora? Depois que passou, que fui nomeado, que fui... Né? E agora? A gente volta ou fica, né? Porque até sair a prova, Gustavo, até homologar o meu concurso e eu ser nomeado, demorou 4 anos. Né? O concurso foi homologado em 2014, eu só fui nomeado e convocado para assumir em 2018. E imagino que ainda deve ter tido algum tipo de perda salarial também, né? Porque você já estava há mais tempo ou não? Lá em São Paulo? Já estava mais tempo, né? Mas o peso maior é porque a gente já tem toda uma consolidação em outro ambiente, né? A gente já, apesar de eu ser baiano, eu já estava adaptado em São Paulo, morava, né, Campinas é uma cidade que fica muito próxima de São Paulo e tem toda a infraestrutura, né? Uma cidade muito boa. Então a gente balança, né? Mas acabamos decidindo voltar por conta da família, por conta enfim, foi uma decisão assim difícil, mas foi uma decisão necessária naquele momento. Mas aí na hora que, assim que você passou, você já pede exoneração lá em São Paulo ou não? Você consegue aguardar esses 4 anos para pedir exoneração quando você for convocado lá na frente? Não, só quando é nomeado, né? Aí a gente é nomeado, aí a gente faz todo um processo de exoneração já para e passo. Exonera num dia, toma posse no outro dia, no outro cargo, até para não ter descontinuidade dentro do serviço público, né? Ótimo. Então, assim, muito legal. Já curti a sua carreira aí e passando em vários concursos, muito bom. E a inovação e a tecnologia, aonde que elas entraram aí nesse meio do caminho? Porque inovar já é uma coisa. Bom, inovar por si só já é difícil. Inovar no direito é mais difícil ainda. Inovar no poder público é um desafio ainda maior, né? Como que chegou a inovação e a tecnologia na sua carreira? Então, isso tem muita relação, assim, até com minha jornada profissional dentro do setor público, né? Uma coisa, como a gente comentou, né? Todo mundo na faculdade tem aquela ideia, quero fazer parte quero fazer um concurso público por conta da estabilidade, porque o salário, por conta né, dos benefícios, etc. Outra coisa é você estar no dia a dia, né? O que acontece? Aí é uma questão pessoal, eu sou um pouco inconformista, né? Insatisfeito assim, com o status quo, né? E quando eu entrei no poder público, as coisas eram muito assim, eram muito padronizadas, muito, né? Assim, a coisa é feita desse jeito. Engessado, né? Muita coisa engessada, né? O que também é compreensível, né? A gente precisa, quando você está lidando com milhões de pessoas, milhões de processos, você precisa ter
né, uma padronização, principalmente quando você não tem uma tecnologia igual a gente já tem hoje, você precisa ter uma padronização para garantir o mínimo ali de qualidade, né? Porque se cada um faz do seu jeito, você perde horas, você não sabe o que fulano já fez, aí você vai fazer de novo, ou você faz uma coisa totalmente diferente do que se é esperado ali dentro daquele setor que você está, né? Então, assim, é justificável, né, ter essa padronização, mas já foi o tempo, né? E a partir de agora que a gente já vê que não é necessário ser tão engessado, tão rígido assim, né? Não, sem dúvida. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a padronização eficiente, né, e evitar o engessamento. Então, óbvio, o que você falou é perfeito, né, se enquadra, e óbvio, nós estamos lidando com setor público, então, ao final, nós prestamos conta ao público, né, todo o público. Vocês pagam nosso salário, é pago com os impostos, que é pago por toda a sociedade. Então, assim, óbvio, a gente não pode nem devemos, né, cada um fazer a coisa de acordo com o que cada um acha, né? Uhum. Senão, realmente, não daria certo. Mas isso não quer dizer também que não há um espaço para melhorias, né? Porque isso aí. Existe aquela velha síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, né? Então, existem alguns processos que são ineficientes dentro do poder público, como existe também na iniciativa privada, né? Só que a iniciativa privada, existe a concorrência que acaba forçando realmente você rever seus processos e você melhorar, e assim, é uma coisa que já é padrão da iniciativa privada, né? Enquanto o poder público ainda ele anda muito mais com outra velocidade, né? Em que pese, eu pessoalmente acho que isso hoje tem mudado muito por conta da transparência, né? A sociedade tem cobrado realmente uma prestação de um serviço público mais eficiente. E foi nesse contexto realmente que eu me vi realmente assim um pouco insatisfeito dentro do setor público, né? E aí eu fui assim estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais o que estava acontecendo no mundo, e foi aquele momento realmente de transição, né? De uma revolução digital já bem acelerada. E eu, na verdade, fui, assim, mordido, né, pelo mosquito. Aí eu vi um episódio aí seu que um colega, um amigo, Davi, falou que ele era da tecnologia e foi mordido pelo mosquito do direito. Mordeu muita gente. Fui do direito e fui mordido pelo mosquito, na verdade, da gestão, né? Eu fui estudar um pouco de gestão, de pessoas, de processo e tecnologia, né, que é o tripé da gestão. E a gente não aprende isso na faculdade, né? Infelizmente, não é pauta da faculdade de Direito, em que pese agora direito digital fazer parte da nossa grade, né? Mas eu acho que a gente precisa conhecer mais, assim, na faculdade, precisa ter mais vivência do dia a dia, realmente, para a formação de um profissional mais completo, né? E aí foi aí que eu estava em São Paulo, Campinas, um ambiente propício para inovação, então fui fazer cursos, né? Eu era o único da sala de direito e era o único do setor público, né, de um curso que eu fiz de Big Data Analytics à época, né, em 2000 se não me engano, 2013 ou 2014, e o professor tomou um susto, né, assim, falando assim, como assim mas para o que é que você acha que vai aprender aqui e tal? E aí eu explicando, né, que realmente queria aprender sobre como fazer uma gestão mais eficiente a partir de dados, né, uma gestão data-driven, fui estudar, enfim, e foi aí que realmente eu adentrei e comecei a aplicar isso na prática no meu dia a dia. Mas você falou de gestão, e aí você está falando de gestão de pessoas, né, especificamente? Ou você está falando de gestão de processos e Não, projetos? Gestão de modo geral. Pessoas, processos e tecnologia, né? Entendi. Eu tive a oportunidade de chefiar um setor lá quando eu era da PG de São Paulo, e realmente tinha que lidar com pessoas, e foi a partir daí que surgiu também o interesse, né? Processos que eu falo, processo de trabalho, tá? Foi justamente por conta da ineficiência, então aí também surgiu né, o interesse nesse tema de gestão, e a tecnologia, obviamente, é ferramenta, né? Ela surge como uma ferramenta, as tecnologias, né, principalmente as tecnologias aceleradas, e foi um momento que estava realmente a explosão do Big Data, Analytics, etc. Era realmente uma ferramenta muito forte e sendo desenvolvida várias tecnologias
para suportar a gestão, e foi aí que realmente eu fui estudar um pouco mais desse universo. E o que disso aí, pegando especificamente esse primeiro caso, né? O que você conseguiu trazer desse curso para a sua função, efetivamente? O que te incomodava ali, que você falou que era, né, um inconformado, essa questão da repetição? Qual que foi a primeira coisa? Como que você decidiu, bom, eu quero usar esse curso que eu estou fazendo para isso? Na verdade, assim, Gustavo, eu sempre trabalhei na área fiscal, né? E na área fiscal a gente lida com um volume de processo muito grande, e dentro do setor público, tradicionalmente, né, dentro da execução fiscal, tradicionalmente, a gente não tratava dos processos de maneira diferenciada. Então, os processos eles eram tratados todos como cada processo era tratado igualmente, né? Sendo que a gente tem, obviamente, a diferenciação. Tem devedores que têm capacidade de pagamento, né? Tem débitos que são mais cobráveis dentro de uma análise qualitativa daquela constituição daquele crédito tributário, né? Então, tem matérias que, por exemplo, já eram decididas pelo Supremo Tribunal Federal e a gente insistia naquela cobrança, né? Então, isso não valia a pena. Então, na verdade, o grande drive, né, de eu fazer esse curso e de tentar aplicar alguma coisa foi realmente ganhar uma eficiência na condução dos processos de execução fiscal, né? E aí você conseguiu fazer isso? Conseguiu implementar alguma coisa? Precisou de algum sistema? Como que foi? Não, a gente conseguiu implementar isso dentro de processos de trabalho, tá? A gente melhorou alguns processos de trabalho dentro lá em Campinas, e a gente aqui na Bahia eu já trouxe essa bagagem, essa experiência, e a gente tem desenvolvido projetos aí. Eu trabalho diretamente aqui com a equipe de inteligência analítica, né? A gente tem uma coordenação de gestão estratégica. Eu trabalho direto com o pessoal. A gente tem desenvolvido aqui um projeto de data science, né, de mineração de dados, que é realmente com esse intuito, né? A gente fazer mineração de dados para a cobrança do crédito tributário. Então, e além disso, né, a gente tem tentado, né, avaliar a questão da cobrança em si, né, da matéria, né? Então, é uma outra vertente que a gente também tem tido aqui no projeto que a gente desenvolveu aqui dentro da PGE da Bahia. E aí, sistemas assim, a gente, na verdade, o que acontece, né? A gente tem percebido que existem vários sistemas, né, principalmente assim com a explosão do Big Data, enfim, das startups, etc. A gente tem vários softwares de prateleira que atendem a uma série de propósitos, né? Mas nós não temos identificado um sistema específico para o nosso calo, né? Nesse caso da mineração de dados. Isso é muito mais, na verdade, um processo que a gente tem que fazer, né, conhecendo nossos dados, indo atrás de outras fontes de dados, e aí depois fazendo toda essa modelagem. É muito mais um processo de modelagem do que um processo de um sistema, um software em si, entendeu? Entendi. Hoje, atualmente, como que é feita a classificação? Chegou um processo novo, vocês têm que ajuizar um processo novo. Quais são os critérios ali que são utilizados para você falar, bom, essa parte aqui é uma parte que tem uma chance maior da gente receber, essa matéria é uma matéria boa da gente receber, o valor é um valor interessante. O que vocês controlam ali para a gente poder ter uma visão de como que funciona isso no dia a dia? Vocês têm um sistema de gestão de processos, aí, imagino eu, né? Não sei nem se é compartilhado ou se é do próprio estado ou se é uma coisa de alguma empresa que presta serviço para vocês. E essas outras informações que são difíceis, igual você falou, né, que atendem ali essa necessidade específica, como que vocês controlam? É uma planilha? Como que funciona esse dia a dia? Na verdade, nós temos o nosso sistema de gestão de processos, né, o sistema de automação judicial, que funciona para a interface realmente junto ao Poder Judiciário, né? Então, a gente recebe as intimações, trata aqueles processos, né, sejam de execução fiscal, sejam processos judiciais lato sensu, né, processos judiciais em geral. Então, na verdade, nós fazemos a interface, o nosso trabalho, diretamente nesse sistema de gestão. Agora, para a classificação do crédito, né, o que é que a gente já fez, assim, já avançamos em relação à avaliação de devedores, de créditos e melhoria de processo de trabalho, né? Na verdade, a gente acabou trabalhando muito mais na questão da organização, ou seja,
nós segmentamos, aqui na PGE da Bahia, nós segmentamos temos um setor, um núcleo específico para tratamentos. Normalmente se fala de grandes devedores, né? Mas o nosso a gente chama de devedores, núcleo de ações fiscais estratégicas. Então, são devedores estratégicos. Não quer dizer necessariamente grandes devedores, mas são devedores que têm realmente merece um acompanhamento mais detalhado, né? Um acompanhamento mais de perto, né? Seja porque uma tese daquele determinado devedor levada ao judiciário possa causar um impacto grande aos cofres públicos, quer seja porque realmente o volume de crédito, ou de débito, melhor dizendo, daquele determinado devedor é realmente interessante, então a gente precisa realmente de um acompanhamento e ele tem um alto grau, né, de capacidade de pagamento. Então, normalmente, eles garantem os créditos, os débitos através de seguro-garantia, etc. E quem que sinaliza isso? Quem que dá esse sinal? Assim, quem que decide o que é importante e o que não é importante? Aliás, o que vai para esse setor específico, né, de estratégico, ou o que fica fora disso? A decisão sempre é da gestão, né? Então, assim, a gestão, ela é absolutamente acolhedora a esses projetos que a gente desenvolve, né? Mas essa decisão realmente é da gestão. Imagino que seja um volume tão grande de processos que não dá para ficar, né, sentar todo mundo ali com um gestor e falar, bom, gente, esse aqui é importante, vamos discutir, que aí você demora meia hora para discutir cada processo, você tem milhares de processos e vai ficar um ano só discutindo o que vai para o setor e o que não vai. Então, assim, a minha pergunta é mais nesse sentido da decisão mesmo. Ela é uma coisa mais manual, já tem alguma coisa mais automatizada? Dentro desse setor são pessoas específicas que ficam avaliando isso para fazer o encaminhamento? Não, na verdade, existe um subsídio à gestão que é através desses dados, né? Então, a carteira, digamos assim, desse núcleo, ela foi formatada a partir de dados da nossa coordenação de inteligência analítica dentro da estrutura da PGE, e essa coordenação, ela segmentou dentro do universo, que são milhares de devedores, ela segmentou alguns devedores e submeteu isso à gestão, e a gestão entendeu que era relevante realmente que aqueles devedores fossem tratados, né, em um setor específico, justamente visando a eficiência, enfim, um acompanhamento mais detido. Então, o que existiu foi um processo que começou com dados, né? A gente então fez todo esse processo de mineração, segmentação, cruzamento de nossas bases de dados com outras fontes, etc. Para, a partir daí, sair com essa, digamos assim, essa lista, né, de devedores que foram apontados como interessante, tá? Mas a gente está melhorando esse processo, é bom ressaltar, porque a situação é muito dinâmica, né? Então, assim, o que acontece? Esses devedores que foram apontados não sofreu poucas alterações, né? Então, a gente está passando hoje, dentro da PGE, inclusive, por uma remodelagem organizacional, na qual a gente pretende tornar esse processo mais dinâmico, né? E aí, realmente, essa decisão vai ser dos gestores dos núcleos, a partir, obviamente, desses dados que vão suportar essa tomada de decisão. Entendi. Legal. E o que mais que você tem utilizado aí de tecnologia que tem te encantado aí? O que tem alguma coisa, por exemplo, na elaboração de peças, de petições, que vocês utilizam algum tipo de tecnologia, de inteligência artificial, não sei, para também agilizar esse serviço? A gente sempre fala, né, que apesar, você mesmo comentou aqui no início que a pauta sempre pauta recorrente aqui do seu podcast a questão da inovação, né? E a inovação, ela é fruto da necessidade, né? A gente dribla essa necessidade com criatividade. Então a gente tem esse problema e depois a gente parte para uma possível solução, né? Então, assim, um problema realmente e é assim, uma dor que a gente tem, né? O Brasil tem milhares, milhões de processos, né? Mais de 100 milhões de processos, salvo engano. Isso E o mesmo. poder público é um dos maiores litigantes, né? Então, Isso. assim, aqui o Estado da Bahia não foge à regra. Infelizmente, a gente tem um volume muito grande de processos, né? Então, a gente tenta realmente trazer soluções de inovação, e essas soluções, muitas vezes, a gente tenta obter no mercado, mas a grande maioria das vezes, Gustavo, vou te dizer, a gente tem conseguido desenvolver internamente para
tratar com desse volume de processos, dessa demanda realmente exacerbada, né? E uma das, digamos, as tecnologias, né, ou soluções que a gente desenvolveu dentro da casa que tem realmente tem tido assim muito êxito, muito sucesso, foi um robô que foi desenvolvido internamente, né, pela equipe de desenvolvimento de sistemas da PGE, que faz a leitura, a captura da petição inicial, faz a leitura e faz a classificação, né? Faz a classificação de acordo com a matéria, com a área. Então, a gente tem esse robô que ele captura essa petição inicial e documentos, né? Já alimenta o nosso sistema e faz essa classificação. E a gente está avançando, realmente, tem um projeto também dentro da casa, que é um projeto de demanda de massa, para que essa solução, esse robô, enfim, essa automação, ela consiga fazer, a partir, obviamente, de um treinamento, né, técnica de machine learning envolvida, fazer a proposição dessa peça de resposta, né, para que a gente realmente seja célere, tenha agilidade e eu acho que uma coisa importante, né, principalmente nós, tratando de poder público, que a gente tem uma restrição orçamentária para aumentar o quadro de pessoal. Nesse momento, principalmente de pandemia, é uma situação muito, muito grave aí para as contas públicas, então não se pode realmente ampliar o quadro de pessoal seguindo a mesma linha da demanda, né? Então, a gente realmente precisa de soluções, melhor dizendo, de inovação que atendam essa dor e que realmente façam frente a esse volume de demanda e sejam eficientes e nos tragam essa segurança também de que a gente vai conseguir atender esse volume crescente de demandas. Não, você tocou num ponto aí que eu já falei algumas vezes em outros episódios, né? Eu já discuti aqui com convidados, realmente dessa visão que a gente tem da inovação, né? De que a inovação é uma coisa que eu preciso de uma tecnologia absurda, da última tecnologia de ponta, que eu preciso de inteligência artificial. E a gente está vendo, e você falou aí muito bem, que na verdade a gente precisa olhar a dor, né? Você primeiro tem essa dor e depois que você identificou essa dor, fica mais fácil de você começar a pensar em soluções e aí você vê qual solução que ela vai te dar um resultado mais em conta e mais rápido. Então, às vezes não compensa eu ir para o mercado procurar uma empresa que não vai trazer a solução exatamente do jeito que eu quero. Às vezes o meu problema é, sei lá, imagino eu, não sei como é que funciona aí no dia a dia, mas tem muitos escritórios que na hora que vão fazer uma petição, a pessoa começa do zero mesmo uma petição. Ou vai lá de um banco de dados que o cara pega uma petição lá no servidor dele, pega uma semelhante, copia, salva como lá e começa do zero. Vai mudando lá o nome da vara, número do processo, nome das partes e vai praticamente refazendo a petição em cima desse modelo. Sendo que uma ferramenta de mala direta do Word, alguma coisa nesse sentido, já automatizaria isso. Você buscar lá, eu quero os dados da pasta 100. Automaticamente você já coloca isso dentro de um Word, de um Google Docs, já busca todos os números. Então só isso aí você já são 10 minutos que você leva para fazer, né, cada recurso, cada petição, que você ganhou no seu dia a dia. Então às vezes não é pegar a coisa mais avançada, mais monstruosa. É o que está no gargalo ali, né? O que está incomodando e como que eu consigo resolver isso da maneira mais... fazendo realmente um protótipo ali, um MVP, né? Em startup se fala muito de MVP, o produto mínimo viável. Às vezes não vai conseguir resolver meu problema 100% da forma que eu queria, mas se resolver em 80%, 70%, 90% sem gastar nada, já tá bom demais, né? Não, sem dúvida, né? A gente às vezes acha que se fala muito, né, inteligência artificial, machine learning, etc., mas como se fosse uma varinha mágica, né? E nem sempre né? Às vezes é uma melhoria de um processo, óbvio, né? A tecnologia está aí para nos ajudar muito, liberar a nossa força criativa, né? Mas assim, nem sempre a solução, né, para aquela dor vai ser uma tecnologia disruptiva ou uma solução realmente de mercado que você vai lá, todo mundo está adquirindo e às vezes é um gasto que se torna desnecessário, ninguém usa
entendeu? Então, realmente você tem que avaliar, fazer uma avaliação completa de qual é a sua dor, a partir daí os potenciais cenários, né, quais são as soluções em potencial, né, e tentar realmente, como você falou, né, fazer esses testes, né, eu acho que até dentro do poder público também a gente tem tido realmente espaço para isso, né, o ambiente do poder público ele tem se transformado e tem aberto, né, isso tudo que a gente tem falado, na verdade, é inovação, né, faz parte desse processo de inovação, né, então, a gente já vê realmente que também no poder público existe esse ambiente para a transformação, né? Tem laboratórios de inovação em algumas procuradorias, Poder Judiciário, no Tribunal de Contas da União tem um laboratório de inovação, né? Então, tem a encomenda tecnológica aí na contratação pública. A gente tem realmente avançado aí dentro da área pública para realmente um ambiente aberto ao processo de inovação. E como que fica, pelo menos aí na PGE da Bahia, como que fica essa questão da inovação? Tem algum setor, igual você falou, algum laboratório, ou vai mais de cada um tentar buscar e trazer soluções e indagações e provocações para os colegas de trabalho? Ou você tem algum lugar que você pode ter uma liberdade maior para procurar, onde as pessoas estão ali agrupadas para trabalhar sobre determinado tema, sobre determinada dor da PGE? Como que funciona? Nós, dentro da estrutura da PGE, já existe, né, como eu falei, a gente tem um apoio da alta gestão para projetos de um modo geral. Né? É uma coisa que eu aprendi muito quando eu vim aqui para a PGE da Bahia, foi gestão de projetos. Né? Nós temos um PMO aqui, um escritório de projetos, né? Temos a GESP, que é a gestão estratégica da Procuradoria, vinculado diretamente ao gabinete do Procurador-Geral, né? E a gente usa bastante dessa metodologia de gestão de projetos para apresentar as nossas iniciativas, né? Tem um comitê estratégico, então se o comitê entender que aquele projeto, aquela iniciativa, melhor dizendo, é interessante, né? Ela tem valor, tem uma proposta de valor para a instituição, e, né, para o Estado, para o poder público, então isso é transformado num projeto, faz parte do portfólio estratégico de projetos da casa, e isso realmente ganha tração com toda a metodologia, né, do lado do PMBOK. Né? Agora, sim, com relação ao laboratório de inovação, existe uma iniciativa também da PGE, um pouco antes da pandemia surgiu essa iniciativa, depois que infelizmente veio esse cenário, a gente ficou assim um pouco em stand-by, né? Mas existe realmente um projeto dentro do nosso centro de estudos de formatar esse laboratório de inovação, né? Seguindo aí o exemplo de várias instituições que já têm laboratório de inovação, né? Que realmente vai ser esse ambiente, esse hub, né? Para que a gente concentre, troque aí as boas práticas e, se for o caso, montar projetos que sejam interessantes, né? Podem virar projetos, podem virar iniciativas espaçadas, enfim. A gente tem realmente essa ideia dentro da casa, né? Ainda não se concretizou, mas eu tenho certeza que agora, final do ano, início do ano que vem, provavelmente a gente já vai estar implementando aí o nosso laboratório de inovação. Mas, por enquanto, a gente tem realmente esse escritório de projetos que funciona de maneira assim muito boa, com toda a metodologia, com tudo, né, uma coisa assim que eu tive que aprender realmente para tocar isso aí, alguns projetos que a gente toca aqui dentro da PGE da Bahia, e é realmente um local que funciona, e a instituição, como eu falei novamente, né, ressaltando, ela é totalmente aberta para esse processo de inovação. Então, se tem uma iniciativa que realmente traz valor para a instituição, a gestão realmente dá esse apoio, dá todo esse suporte e prover, obviamente, dentro das suas possibilidades, os recursos necessários para que as coisas aconteçam. Isso é fundamental, porque quando você tem ali uma coisa meio que desconexa, né? Vamos supor, às vezes você está trabalhando aí numa coisa que tem outra pessoa em outra cidade trabalhando também, e ao invés de estarem conectados e somando forças para conseguir acelerar, né, esse processo de desenvolvimento, de troca de ideia, de feedback e tal, tá cada um na sua função ali para chegar no mesmo lugar, né? Você consegue acelerar a inovação, acelerar a evolução dessa forma. Então, eu acho que realmente é um ponto muito importante, né? Quando você consegue integrar dentro de uma instituição como uma procuradoria do Estado,
né, tudo que está sendo feito, fazer essa troca, a chance de ter bons frutos é muito grande, é muito melhor, você consegue evoluir muito mais, né? Não, sem dúvida. Inclusive o que você falou, né? A gente acabou de passar por uma capacitação de gestão do conhecimento, né? Que é justamente para fomentar essa integração, né? E evitar que o conhecimento ele fique isolado, né? Então é um outro projeto que a gente tem dentro da casa, faz parte realmente do nosso objetivo estratégico, né? A PGE tem seus objetivos estratégicos, é realmente fomentar, implementar essa cultura da gestão do conhecimento que traz, né, é fruto realmente aí dessa inovação, enfim, né, a inovação acaba sendo, na verdade, fruto de todo esse conhecimento compartilhado e essas práticas colaborativas também. Você falou há pouco a respeito, né, dessa questão do poder público ser um dos maiores, ser o maior, né, na verdade, litigante do país, né, e isso recebe muitas críticas. E uma das formas, talvez, né? Eu sei que isso é meio difícil porque, assim, você tem toda uma mentalidade, uma orientação acerca das formas em que as coisas têm que ser abordadas, né? Porque não é uma pessoa sozinha, não é só o Bruno, né? Você está falando ali como representante de um Estado, né? Quando você se manifesta num processo, não é o Bruno só que está assinando, né? Você é o procurador do Estado. Então... E soma também uma outra coisa que a gente falou, que a inovação ela não precisa ser uma coisa monstruosa, uma super tecnologia, nem nada disso. O simples fato, às vezes, do próprio poder público mudar o direcionamento no seguinte sentido, então, nós não vamos agora recorrer de tudo, nós vamos limitar as determinadas matérias, vamos seguir orientações que já estão pacificadas, por exemplo, nos tribunais superiores, a gente não vai mais recorrer, vamos mudar nossa conduta, nossas orientações, nossas normas para atender determinado julgado. Mas, ao mesmo tempo, também são tantas matérias, são tantas coisas discutidas que o que eu queria saber efetivamente já se tem consciência disso e essa responsabilidade junto ao poder público que a gente acaba gerando esse caos no poder judiciário com um volume imenso de processos. Como que está o posicionamento a respeito disso, dessa questão de fazer vários recursos, às vezes, de questionar matérias que já estão pacificadas, se isso tem sido tratado também e se há também por trás disso algum tipo de abordagem mais institucional para que essas... Não, sem dúvida, Gustavo. A gente tem evoluído, e aí eu falo assim, eu vejo aí várias procuradorias, fui de 2 procuradorias, né, e tenho contato com colegas de outras procuradorias, inclusive a AGU, PGFN, enfim, as entidades aí da advocacia pública federal, e eu vejo que todos estão no mesmo sentido, né, quando uma determinada matéria já está pacificada, principalmente nos tribunais superiores, se há uma dispensa de recurso, né, não se justifica mais ficar litigando naquele processo. E isso ocorre, obviamente, de maneira institucionalizada, seja por portarias, ordem de serviço, enfim, né, cada ente tem seu instrumento normativo próprio, interno, né, seu ato administrativo, que suporta, né, faz com que os colegas, os procuradores, enfim, os servidores não precisem mais recorrer daquela determinada matéria, né? E a gente tem visto essa evolução, inclusive, para dispensas de contestação, né? Porque, às vezes, é uma matéria realmente que já está pacificada e o Código de Processo Civil ele permite a redução dos honorários sucumbenciais quando você reconhece, faz o reconhecimento jurídico do pedido, né? Uhum. Então, existem casos de dispensa de contestação. Eu já me deparei aqui na PGE da Bahia, né? Com pedidos nesse sentido, de matérias absolutamente pacificadas, né? Não faz sentido realmente a gente continuar perseguindo aquela determinada tese, sendo que já está vencida nos tribunais, né? Agora, assim, por outro lado, também a gente tem avançado em outras frentes, né? Por exemplo, a questão da transação, principalmente em matéria tributária, né? Que é a área que eu atuo, né? A gente tem visto realmente avançar bastante aí a transação em matéria tributária. Então, na esfera federal já tem uma regulamentação da PGFN e nós aqui na Bahia temos um projeto, já foi apresentado o projeto de lei,
está com o governador, está na Casa Civil, enfim. A gente quer realmente utilizar desses meios alternativos para a resolução aí do conflito, seja pela transação. Existe também projeto dentro da casa para ODR também, de fazer online dispute resolution, né? Enfim, a gente tem realmente avançado. Eu acho que o poder público tem acolhido realmente essas novas formas de solução de conflito, inclusive com as dispensas de recurso e dispensas de contestação, quando é o caso, né? Para realmente evitar mudar um pouco esse cenário, né? De o poder público ser litigante a qualquer custo. Não é isso, até porque ao final o processo vai ser pago e quanto mais, hoje em dia, né? Quanto mais a gente litiga, mais caro fica o processo, né? E até o custo do judiciário também é um custo público, né? Então, isso a gente tem realmente mudado essa cultura, tem procurado mudar um pouco dessa cultura. Agora, você falou de legislação, né? Porque você não pode transacionar salvo algumas raras exceções, né? Como que consegue saltar essa vedação legal para conseguir utilizar essas coisas que a gente está vendo que no direito privado tem funcionado tanto, né? Você citou aí ODR, enfim, várias outras formas de transação que a gente poderia fazer até mesmo antes de se iniciar um processo. E como que você consegue aplicar essas ideias e esses institutos mais inovadores e que são utilizados na advocacia privada para o setor público? Nós temos que ter realmente cuidados, né, adicionais para utilizar qualquer mecanismo que fuja do comum por conta de uma questão de responsabilidade, inclusive perante os órgãos de controle, etc. Né? Mas, assim, o que acontece, né? Existem situações que já estão consolidadas, então não tem... Eu falo aqui da questão das dispensas de recursos, principalmente de matérias já consolidadas nos tribunais superiores, né? Então, os atos normativos internos, eles permitem, nós temos toda a autonomia técnica para fazer a melhor defesa do Estado, ainda que não seja uma defesa, né, seja uma defesa reconhecendo o pedido, tendo em vista que vai ser a melhor maneira, né, de evitar o agravamento daquela sucumbência para o Estado. Né? E aí você falou da questão de ODR e transação. Né? A transação realmente, em matéria tributária, tem previsão no Código Tributário Nacional. Ela precisa de uma legislação, né? Precisa de uma regulamentação legislativa, porque realmente não se pode realmente abrir mão do tributo, né? Então, a legislação ela tem que realmente prever todas aquelas hipóteses, né, muito bem estabelecidas, né? Nós aqui na Bahia não temos ainda, tem um projeto realmente que está em tramitação, mas na esfera federal ela já foi regulamentada e vem sendo aplicada, né? Então, a PGFN vem fazendo aí algumas campanhas, inclusive, quando tem as questões da transação por adesão, e isso tem tido assim bastante sucesso, porque às vezes são como a transação não importa concessões recíprocas, então às vezes o tributo que poderia nem ser pago por conta de uma discussão judicial, ou se for pago vai demorar tanto tempo, se abre mão de um determinado percentual e a empresa, enfim, o litigante, a outra parte, ela acaba também transacionando, reconhecendo que deve, enfim, e isso acaba compondo, né? Às vezes a empresa, também para a empresa é interessante fazer essa transação por conta de, principalmente SA, né? Fica no balanço dela lá a provisão daquela determinada demanda judicial, então isso acaba sendo interessante para as duas partes, né? Mas de fato precisa ter toda uma legislação, toda uma regulamentação por conta dessa responsabilidade que envolve o erário, né? Exatamente, porque você tem situações, isso pode gerar situações assim absurdas, né? E a gente tem que ter muito cuidado, não dá também para sair no auê de tem que aplicar porque é novo, porque as consequências podem ser assim desastrosas, né? Agora, vamos falar um pouco agora, acho que deu para entender como que tá o cenário hoje, né, o que você já tem disponível, enfim, formas, né, setores de inovação, determinadas tecnologias, formas de controle, de melhorias de procedimento, gestão de projetos e de futuro, assim, o que vem pela frente, o que você tá empolgado que
em pouco tempo vai acontecer, que vai mudar de uma forma muito bacana a advocacia pública. E depois também, já emendando aqui, o que você vê de habilidade, né? Para quem quer entrar nessa área também, o que você acha que a pessoa ela tem que ter, o que mudou, o que era antes e hoje, o que é necessário para quem quer se tornar, por exemplo, um procurador de um estado, etc. Os desafios aí para o futuro são diversos, né? Esse mundo VUCA, BANI, né? Enfim, a gente tem mudado aí, tem passado realmente por uma era aí de mudanças exponenciais, né? Recentemente agora, se fala agora, o assunto da moda é o metaverso, né? Então, como é que isso vai implicar, né? Vai impactar nesse ecossistema de justiça? E agora eu vou falar do ecossistema de justiça como um todo, né? Porque são novos conceitos, novas tecnologias, e isso implica realmente novas relações, né? E o direito vem sempre a reboque da sociedade. Então, eu vejo assim que nós temos que realmente ressignificar a nossa atuação cada vez mais, né? Um exemplo que eu trago aqui, que eu sempre falo, né, com os colegas, assim, hoje criptoativo é uma realidade, né? Como é que a gente vai fazer uma penhora de um criptoativo, né? Então é uma coisa assim, é um desafio realmente bem palpitante, assim, que a gente tem que estar atento, né? A gente tem visto aí novas formas aí de contratação, smart contracts, etc. Isso já vai ser também uma realidade, né? No direito como um todo, nas contratações públicas também, acho que isso vai vir para ficar. E aí, os colegas, por exemplo, que vão se deparar com auditoria de Tribunal de Contas em código. Já pensou? Então, isso implica cada vez mais nessa multidisciplinariedade, e aí já emendo com sua segunda pergunta, né, essas habilidades aí dos profissionais, né, do futuro, dos futuros procuradores, enfim, acho que todos os profissionais, né, não só da área pública, da área privada também, eu acho que a habilidade número 1 para profissional nesse mundo que a gente está vivendo, essa transição, né, transição exponencial aí que a gente tem vivido, é adaptabilidade. Eu acho que assim, habilidade número 1, né? A gente tem que ter agilidade, né? Outras skills aí, lifelong learner, né? Temos que ter a agilidade para aprender, né? Eu acho que isso realmente é uma habilidade que tem que ser para qualquer profissional, seja da área pública ou da área privada. O desafio é como trazer algumas dessas habilidades para o processo de seleção de uma contratação pública, né? Então, eu vejo assim, algumas dentro da nossa área especificamente, né? A gente falou lá no início, olha, direito digital hoje faz parte da grade das faculdades de direito por conta aí de uma exceção do Ministério da Educação, né? Mas dentro de um processo seletivo, né, para um profissional, assim, um advogado público ou qualquer outro profissional dentro do poder público do futuro, né? Por exemplo, se é digital, né? Eu acho que é uma coisa saber alguma coisa de tecnologia, né? Nós não temos que ser só usuários da tecnologia, a gente tem que ser um pouco entendedor, como eu falei. Daqui a pouco vai ter colegas fazendo defesa ou fazendo parte de sessões de Tribunal de Contas que faz auditoria em código. Então, como é que você vai fazer, vai conseguir fazer uma defesa bem robusta, né? Sem também ser um pouco digital, né? Conhecer um pouco né, de codificação, de tecnologia, né? Então, é uma habilidade assim que também eu vejo como essencial para o profissional do futuro, né? Além de outras habilidades, e aí eu falando mais assim de soft skills, né? Ou people skills, como foi um episódio seu muito bom lá acho que foi do Vabo, né? Foi. Empatia com o público tem que ter, né? Porque a gente fala hoje em legal design, então a gente tem que saber se comunicar, né? O público, como eu falei, né? O público, na verdade, é quem paga nossa remuneração através dos impostos. Então a gente nós temos que nos comunicar com o público na linguagem do público, né? A gente tem que entender um pouco de customer experience, né? Temos que saber a jornada. Eu, por exemplo, que trabalho na área fiscal, tributária,
a gente desenvolveu um projeto, Gustavo, da Central Digital de Atendimento, isso antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente começou a implementar isso, né? Uma preocupação nossa, quando a gente estava desenvolvendo e desenhando esse projeto, é a linguagem, né? É assim, poxa, existem pessoas que não entendem tanto, não têm tanta facilidade com a internet, né, com o computador até, né? Então, a gente precisa realmente facilitar ao máximo a vida do cidadão, né? E isso envolve essa linguagem, envolve um pouco dessa experiência, um pouco dessas habilidades, né, de customer experience, de legal design, ter essa mentalidade ágil também é importante. Muito legal. Já pensou se fazer, olha só, você pode fazer a prova, porque você tem que ter o conhecimento, esse também é um erro que acontece muitas vezes, né? As pessoas acham que começam a se apaixonar por tecnologia, por inovação, e esquecem que o básico, que é o direito, né? O direito material e processual, enfim, você tem que ter, né? Muito bem definido, muito bem estudado. Então, imagina só, você vai fazer um concurso público e já fica uma dica, daqui a pouco vai aparecer, ou então às vezes você pode até me falar que alguém já usou numa prova de seleção para algum concurso público, tem a prova teórica, né, que tem que ter, e aí uma segunda etapa, imagina fazer um hackathon. Ia ser maravilhoso isso, colocar as pessoas lá para criar uma solução, dar problemas reais de uma procuradoria, por exemplo, e aí as pessoas em grupo vão fazer aquilo ali e vão apresentar soluções e cada pessoa vai ser avaliada pelo seu desempenho dentro daquele hackathon. Isso aí seria maravilhoso, já é uma forma relativamente um custo baixo para se conseguir avaliar essas novas habilidades, né, que você citou. Adorei sua sugestão. Já vou propor o pessoal colocar isso no próximo edital. Viu? Eu acho que os colegas aí das outras instituições do ecossistema de justiça aí que estão te ouvindo também já vão aproveitar aí essa sua dica, viu? É isso aí, quem fizer já está convidado a participar aqui do podcast para um episódio futuro para a gente discutir como que foi, se foi uma boa, se foi válido ou não foi válido, como é que foi. Mas eu acho que começar, é isso que você falou, pensar um pouco de fora das outras coisas que estão aí pairando e que está todo mundo fazendo. Você citou legal design, people skill, customer experience, enfim, pegar um pouquinho de cada coisa para resolver um pouquinho de cada problema, né? E aí a gente vai aplicando. Não adianta também desesperar e querer aplicar tudo ao mesmo tempo na velocidade máxima, porque não funciona desse jeito. A gente sabe que tem um passo ali, uma velocidade média que você consegue fazer as coisas com calma e testar com tranquilidade, sem ser simplesmente usar esses termos porque eles estão sendo usados e está todo mundo fazendo. É fazer a aplicação prática disso aí mesmo. Bruno, eu vou te pedir só uma última dica que acabou que na conversa lá no começo que você estava falando da sua carreira, a gente falou de estudos, eu esqueci de te perguntar, tem pra gente ir caminhando aqui pro final do episódio, alguma dica que você daria para quem está prestando concurso e tem interesse, principalmente aí, né, para se tornar, sei lá, procurador, ou de uma forma geral mesmo, concurso público? Qual que é a dica de ouro, assim? Porque a próxima parte do podcast, você é ouvinte, você já sabe, né? São as perguntas rápidas. Então eu ia te fazer algumas perguntas rápidas aqui e geralmente eu vou te fazer ela ainda, mas antes de falar sobre a dica mais valiosa que você já recebeu na sua vida, qual que é a dica mais valiosa que você daria para quem tem interesse em fazer um concurso público? Aquela dica que te deu a possibilidade de atuar como advogado da Petrobras e passar em 2 concursos como procurador. Uma dica assim que eu sempre levava comigo nos estudos é ter paciência, né? A paciência ela entrega resultado e esse resultado ela vai reforçando essa paciência. Então você tem que ter paciência, tem que ter resiliência, né? Porque a jornada não é fácil, é uma jornada realmente tortuosa, mas é como diz o ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então tem que ter realmente resiliência, tem que ter paciência, estudar bastante, se planejar, né? Eu acho que é importante você ter um planejamento, mas também você tem que ter uma coisa que é antecedente, Gustavo, que é a identidade, né? Às vezes a pessoa vai prestar um concurso público, tem uma ideia do que é uma carreira, mas não sabe exatamente quando vai exercer aquela função, ela acaba se frustrando um pouco, né? Eu conheço alguns colegas que, não de procuradoria, mas de outras carreiras, que acabaram se frustrando porque fizeram uma coisa que realmente não tinha identificação com o dia a dia, né, daquele trabalho. E assim, a nossa vida
o pessoal fala vida pessoal, vida profissional, mas nossa vida é uma só, né? É indissociável, né? O trabalho é a expressão da nossa, assim, da contribuição que a gente pode dar, né, para o mundo, né? Eu acho que você tem que realmente saber aquele concurso que você está fazendo, né? Ou aquela carreira que você vai seguir, eu acho que isso vale para todo mundo. Você tem que se identificar realmente para você fazer aquilo com paixão, realmente, fazer aquilo com vontade, né? E hoje não tem mais desculpa, né? A gente já falou isso aqui, mas vale a pena repetir. Hoje você tem infinitas possibilidades no direito. Porque antes acabava que o direito era um refúgio assim de fulano, eu sei, eu tenho um pai advogado, eu tenho um avô advogado, minha família é toda de advogado, então eu vou ser advogado. E aí a pessoa ia, como você muito bem disse, acabava que no meio do curso ia se frustrando, né? Aquilo que ela quer, ela gosta mesmo sei lá, de programação, e aí formava e nunca advogava. Então ela passava 5 anos da vida dela e jogava isso tudo fora. Porque não se tinha essa visão e as oportunidades que se tem hoje, por exemplo, né, de conseguir somar essa pessoa que gosta de programação com o direito e ser um excelente programador para alguma função aí, para algum problema jurídico, né? Então, hoje fazer concurso público, porque eu quero estabilidade e tal, e passar 30 anos da sua vida indo para o serviço totalmente desmotivado e simplesmente porque você quer estabilidade. É claro, tem situações e situações, tem momentos e momentos da vida, às vezes você precisa daquilo, mas podendo optar, hoje é muito mais fácil, né? Você conciliar a sua habilidade e isso que você falou da sua vida pessoal, né? O que eu, Gustavo, gosto e tentar direcionar isso para minha carreira profissional. É muito mais simples hoje fazer isso e dá para fazer muito bem. Tem pessoas aí abrindo ramos e caminhos que eram inimagináveis há 2 anos atrás. Então, muito boa a sua dica aí. E dica de vida? Qual que é a mais valiosa que você já recebeu? Olha, dica de vida. Você falou uma coisa aí interessante aí das startups, né, que é o MVP. Eu acho que isso vale para nossa vida também, né? Uhum. Fazer, feito é melhor que perfeito, né? Aquele ótimo é inimigo do bom. E com isso a gente vai fazendo, né? Assim, não ter medo, né, de fazer as coisas, a gente fazer e fazendo avaliações periódicas aí da nossa jornada, né, pessoal e profissional. Eu procuro, Gustavo, sempre tirar. Foi uma dica assim que eu vi isso no já fazia isso de uma maneira assim não sistemática, né? Mas depois que eu li um pouco mais sobre isso, né? Vi um documentário até do Bill Gates, eu procuro tirar assim uma semana por ano para pensar assim, olhar o que é que eu estou fazendo, né? Como é que está sendo minha jornada pessoal, profissional, para reforçar aquilo que está dando certo e corrigir o curso daquilo que está dando errado, né? Então é quase que aquele ciclo PDCA, né? Só que tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E aí foi uma dica, assim, quase que uma dica e um processo assim de vida que eu acho que é uma coisa bacana de se fazer. Eu tenho aplicado isso na minha vida. Muito bom. E esse documentário do Bill Gates também é sensacional. Quem não assistiu, já fica aqui uma dica para ver, que é o Código Bill. Como é que chama mesmo? O documentário? Eu acho que é isso, é o código Bill Gates, né? O Código Bill Gates. Vamos colocar aqui na descrição do episódio o link, que é uma série sensacional. E para contextualizar quem não viu ainda, é porque o Bill Gates ele tira uma semana, vai tipo pra uma cabana, né, num lago e leva só livros dele e Coca-Cola, né, Coca Zero ele leva e fica lá nessa cabana trancado durante uma semana para realmente repensar e absorver conhecimentos novos. E é uma coisa muito legal que podendo fazer, às vezes não precisa nem ser a semana inteira, né? Quem não tem oportunidade. Se você parar durante o seu dia ou tirar um dia da semana para fazer, já é uma coisa maravilhosa. Já dá um gás diferente. Você consegue enxergar as coisas por uma outra perspectiva. E o que significa sucesso para você, Bruno? Bom, sucesso para mim, Gustavo, não é um ponto de chegada, né? Eu vejo o sucesso assim como uma jornada que a gente mede, a gente consegue medir essa jornada, né, ou esse sucesso pela quantidade de tempo que a gente gasta fazendo o que gosta e com as pessoas que ama. Acho que sucesso para mim, né, na minha concepção, é isso. É o tempo que a gente gasta com quem a gente gosta, fazendo o que a gente gosta e com quem a gente ama.
Boa. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, tem algum material que você recomendaria? Já recomendamos aí a série do Bill Gates. Tem algum livro, algum curso, alguma coisa que você recomenda? Olha, cursos eu recomendo, vou fazer coro aqui a recomendação de um amigo meu, Davi, né, que são os cursos da Data Science Academy. São cursos muito fáceis e para entendimento, para quem não é da área, né, de TI, eu acho que são cursos que são muito bons para desenvolver essa área de inteligência analítica, né? Livros, eu gosto muito de ler livro, né? Adoro ler livro. Então, na área jurídica, eu acho que os livros já deve ser também assim lugar comum aqui no seu podcast, né? Mas os livros de Richard Susskind, eles ajudam realmente a refletir, né, sobre todo esse movimento aí da justiça, no segmento de justiça, né? O último aí foi sobre cortes online. Tem também aquele livrinho O Advogado do Amanhã, que é uma coletânea de vários autores em homenagem a Richard Susskind. É um livro muito bom, um livrinho muito bom. Eu gosto, aí saindo da área jurídica, tem livros assim que eu gosto muito, que é o Organizações Exponenciais, do Salim Ismail. Eu acho aquele livro fantástico, né, que a gente consegue entender um pouco desse movimento aí, dessas mudanças exponenciais. De gestão, tem um que chama Gestão de Alta Performance, de Andy Grove, né? Esse livro é muito bom também, porque é muito prático, são lições práticas e valiosas aí para gestão e planejamento. E para quem gosta da área de Data Science, tem um chamado Data Science para Negócio, não sei se você já leu. Não, né? esse eu não li ainda. Muito bom esse livro. É um guiazinho assim para mergulhar nesse universo aí do pensamento analítico e princípios do Data Science, e com a linguagem bem acessível e não muito técnico. Tem uma parte técnica, mas tem umas indicações quando ele entra na parte mais técnica, dá para dar uma pulada, enfim, para quem não é da área mesmo, assim, quem não é da área, não é dev, né? Então, mas é um livro muito bom, porque mistura esse universo do Data Science com o universo dos negócios mesmo. Ótimo. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Uso o LinkedIn apenas, Gustavo. Bruno, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço novamente, Gustavo, pelo convite. E, assim, sou um ouvinte assíduo. E eu quero, na verdade, te parabenizar, né? Porque você realmente tem difundido aí bastante esse conhecimento do universo 4.0 para o direito e tem prestado aí realmente um serviço muito relevante para a nossa área e realmente compartilhando e fomentando esse universo. E só temos a agradecer, realmente. Agradeço em nome de toda a comunidade jurídica. Um abração. Pô, muito obrigado, Bruno. Fico feliz de ouvir isso, mas eu gosto de repetir sempre que a culpa é toda dos convidados. Então, assim, realmente, essa oportunidade de poder conversar e ter acesso às pessoas que estão transformando mesmo o direito de alguma forma e criando coisas novas é sensacional. A gente poder ver que tem um caminho novo e o direito pode ser muito melhor. Obrigadão aí pela sua audiência também. Obrigado, um abraço, estou à disposição. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.